Fala pessoal, eu estou aqui com meu amigo Júnior Pantaleão, é um grande amigo de longa data, e eu quero te convidar também a ouvir essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser edificante e vai acrescentar a sua vida. Se for o caso, convide outras pessoas e assista também. Convide aquele que vier à sua mente. Um abraço, até mais. Nascido em Ipatinga, mineiro. Então, você é mineiro, nascido em Ipatinga e falando em linha cronológica do seu tempo. Então, eu sou mineiro, nasci lá em Ipatinga, em 87, e com 18 anos eu passei no concurso do Exército, aí a partir daí eu tive que assumir maiores responsabilidades, né? Sair de casa. No Exército, o que te motivou a ir pro Exército? Assim? Foi algo que seu pai tinha falado? Foi algo que seu... Era um sonho pessoal, né? Você Eu cresceu... tinha um tio que era militar Ah, e aquilo ali me motivava muito, aquela coisa da aventura, da ação mesmo. Eu gostava muito. e ele era da ativa. Ele era policial militar da ativa, Da ativa. bem combativo, por sinal. Certo. Era um cara bem atuante. Aí com 18 anos ele me incentivou, inclusive, e Deus me ajudou e eu consegui passar na prova. Inclusive isso é um caso de testemunho meu, porque eu não tinha recursos. A gente, naquela época, a internet era discada ainda, né? Um amigo, por acaso, me deu uma revista de um cursinho que ele tinha comprado e estava na casa dele lá. Ele soube do meu sonho e me... Toma aqui essas revistas aí, estuda aí. E foi o que eu fiz. Eu comi toda a informação que estava lá, questões resolvidas e tal. E aquilo ali junto com muita oração, né? A gente sempre orava bastante por esse propósito. E Deus me abençoou com uma vaga. Você veio de família cristã, pai e mãe cristão. Meu pai é pastor, Ah, sim. eles pastoreiam a igreja até hoje, Nasceu, então, num lar num lar cristão. cristão, Nasceu dentro da igreja, vamos falar. graças a Deus. E eu tive essa base, né? Uhum. Essa base da fé em Da Deus, fé, da de oração. acreditar Algum momento chegou a desviar ou não? Não, De juventude, dizendo assim, ah não, não, vou ver graças a ali na Deus não. juventude. Lógico que eu passei por Esfriamento. qualquer tentação, digamos assim, por seguir diversos caminhos em várias fases. Mas Deus me abençoou que eu consegui desviar desses caminhos aí. E quando você foi pro exército, você venceu uma batalha que de um limão você fez uma limonada. Por exemplo, você não tinha um recurso. Sim, eu não queria deixar para o meu pai o encargo de pagar a minha faculdade, porque ele já havia trabalhado muito para nos dar o estudo básico, digamos assim. E eu queria vencer a partir daquela etapa com meus próprios recursos. E eu me senti muito feliz quando eu consegui tirar dele esse encargo, digamos assim. Uhum. Eu tenho certeza que ele teria pago do mesmo jeito, mas ele era um metalúrgico, trabalhava na Uzi Minas, lá na nossa cidade, e, e eu tinha esse sonho. Então somou tudo, a minha vontade de ser militar, a minha vontade de fazer uma faculdade posteriormente, e por meio do concurso, eu consegui realizar esse sonho. Depois que eu entrei no Exército, eu fiz o curso de Direito, consegui fazer o exame de ordem, foi aprovado. Qual foi os principais assim, experiências dentro do exército que te trouxe assim, aprendizado? Lá ensina muita coisa, né? Sim, Que todo mundo que sabe que entra no exército, ele ensina hierarquia, obediência, disciplina, resiliência. Então, esses são os princípios básicos que a gente sabe que todo homem que vai passar pelo exército, ele vai passar por esses princípios. Mas algo que te marcou muito, assim, que você falou, cara, isso agregou muito e até hoje eu carrego isso aqui, esse aprendizado. o primeiro teste que eu tive assim real foi o de sair de casa, de sair da aba do pai e da mãe. Morava junto com a família, toda a família estava na cidade. E o meu primeiro teste foi sair num dia de noite para a rodoviária com a minha mala, com minha roupa que eu tinha, e fui para Três Corações. Esse Que foi era meu Minas também. Minas também.
Mas foi meu primeiro teste. Lá eu cheguei lá de madrugada, num lugar estranho, tive que perguntar onde que era a escola. E ali, o período de internato, que era praticamente um ano preso. Aí ali foi minha fase mais difícil, quando eu entrei no exército. Essa dificuldade, como que você superou a dificuldade assim? Muita oração, né, cara? Tinha que orar muito. Lá eu encontrei outros amigos, que alguns são grandes amigos até hoje. E a gente se reunia no alojamento e quando tinha oportunidades a gente reunia, ia cantar, uns tocavam violão, aí era a hora do refrigério. Era pouco, esse tempo era bem reduzido, mas dava uma aliviada ali e a gente conseguia dia após dia. Foi um ano bastante desafiador. Esse a gente estava falando de um período que é esse de alistamento, né? É o da formação. De 18 anos. Sim. Quando você decide alistar e servir. Na verdade, assim, são duas coisas diferentes. O alistamento é aquele que todo jovem é obrigado a fazer. Certo, Eu já havia me alistado e na minha cidade todo mundo é dispensado. certo. Ao mesmo tempo eu fiz o concurso. Aí o concurso, É só para quem quer. você tem que estar querendo e não é pouco, não é muito, porque é uma prova Concorrido. bastante concorrida. Então, aí quando eu fiz o concurso, eu fui para esse serviço que é a formação para quem vai ser de carreira. E esse já é remunerado. É remunerado. Como aluno é uma remuneração baixíssima, mas Uma já ajuda de tem custo, exemplo. uma ajuda de custo. E Bem aí básica. você foi para Três Corações. Ali você ficou um ano Um ano. até se formar. Se formou e qual foi sua trajetória a partir de depois de um ano? A partir daí eu fui para Lorena, em São Paulo. Aí lá eu fui para um batalhão bastante operacional também. Se chama 5º Batalhão de Infantaria Leve. Lá eu aprendi muita coisa também. A gente aprende muito sobre a resistência, né? Você tá fazendo alguma coisa e não parar no meio do caminho. E eu acho que às vezes eu percebo isso na minha vida até hoje. Tem algumas coisas que talvez já fosse para eu desistir por determinada dificuldade, mas eu acredito que eu trago algum ensinamento dessa época, principalmente. Porque tinha algumas situações muito difíceis, seja de andar muitos quilômetros, seja de enfrentar alguma situação, que qualquer pessoa teria desistido no meio do caminho. E lá a gente aprende sobre começou, dá o seu melhor e chega até o final. Você teve alguma missão específica que você participou de operações mesmo ativamente ou não? Ou só A, treinamento? a gente participou de muito treinamento, mas eu já participei de missão. Foi uma missão real, por exemplo, quando o Papa veio ao Brasil, mobilizou muita tropa. A gente ficou mais de uma semana lá na cidade de Aparecida, cumprindo essa missão aí. E aí questão de estratégia, questão de estudar local, tudo que você pode estudar numa operação dessa são divididas por processos, né? Por equipes e processos. Sim, sim. Uma operação como essa, o que você tirou de lição? Não, essa operação, uma das maiores lições que a gente tira é que envolve muito treinamento. Antes de ir, a gente teve muita instrução sobre, por exemplo, combate corpo a corpo. Se porventura aparecesse alguém tumultuando no meio da multidão, como que a gente ia reagir? Teve um pessoal preparado para executar até tiros, atiradores de elite ficaram espalhados nos prédios à volta. Tinha outras agências também, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, estava todo mundo lá. Mas nós, na nossa área, digamos assim, nós ficamos preocupados em acomodar o povo, deixar usar os unifilas, né? A gente fazia cordão humano quando o Papa ia passar, principalmente, o pessoal querendo invadir, a gente que parava esse povo para não acontecer aquela invasão. Se eu não me engano, na época ele até cismou de abrir a janela do Papa Móvel. Isso aí foi um estresse entre nós bastante grande, porque não podia dar errado a missão, né?
E envolveu muito planejamento. Qual rádio que vai usar, qual que vai funcionar, quem que vai proteger qual perímetro. Tudo isso aí a gente foi utilizado na época. E durou mais de uma semana essa missão. Como militar, se você pudesse hoje me falar da importância do Exército, por exemplo, para a sociedade, para a nossa nação brasileira. Quais são os pontos, as forças que você me colocaria assim, do Exército? Assim, o que ele soma através de toda a estrutura, inteligência na nossa comunidade? As Forças Armadas elas são extremamente importantes para a segurança da nação. Elas têm essa missão de proteger a nação. É bem verdade que nos últimos tempos vem acontecendo algumas coisas, isso não agrada a todo mundo, né? Talvez a posição que as Forças Armadas têm tomado, tem um evento político aí recente que a gente tem acompanhado, mas na sua essência, a, a, as pessoas que compõem, principalmente a tropa das Forças Armadas, são pessoas que vêm de família humilde, são pessoas que estão realmente bem intencionadas com relação à sua missão de defender o Brasil. E a gente conhece também a parte política, que não cabe a mim aqui julgar, mas que está envolvida, né? É a questão de defesa do Brasil, essa questão de diferença entre os poderes. Então a gente não pode muito Aprofundar aí. aprofundar no assunto, mas na sua essência, quem compõe as Forças Armadas são pessoas que estão realmente ligadas no seu dever, que Amém. têm o coração assim voltado para a defesa, que ama realmente a pátria. Você teve uma transição geral de sair da ativa e às vezes ir para o meio empresarial. Isso aí, enquanto você chegou no objetivo que todos queriam, que era a segurança e ter a certeza que você estaria num lugar que te dá segurança, te dá garantia e executando o seu patriotismo que você acreditava desde criança. Foi incentivado a servir a nação. E aí, o que te inspirou, cara? Qual que foi o gatilho que utilizou? O que aconteceu? Foi uma decepção ou não? Foi uma motivação por outro lado? O que aconteceu de transicionamento assim, de atividade? Eu fui bastante criticado, inclusive, por alguns, por causa dessa decisão. Faz uns 2 anos, mais ou menos, eu resolvi primeiro tirar uma licença não remunerada para eu me dedicar aos negócios. O meu patriotismo, o meu amor pela pátria, isso aí nada mudou. Mas eu fui criticado. Você vai sair das forças, você vai sair do exército, Os próprios particularmente. colegas. Alguns. E eu entendo, porque são perfis, né? Normalmente o funcionário público, ele tem um perfil mais conservador. Eu também tive essa fase de ter um perfil mais conservador, de preferir o salário todo mês e tal. Mas o meu caminho, ele foi sendo traçado de uma forma que chegou uma hora que eu me senti preso com relação àquilo que eu poderia fazer. Eu me sentia, eu já estava começando a me sentir mal no expediente. Eu sentia que eu poderia estar sendo mais produtivo executando as minhas demais atividades. Um desconforto com você mesmo. Foi uma fase que eu fiquei realmente bastante pensativo sobre o que eu estava fazendo naquela hora e o que eu poderia estar fazendo, onde eu poderia ainda chegar, onde eu chegaria sendo militar, quais seriam as minhas realizações como militar e quais poderiam ser as minhas realizações como civil, como empresário, como advogado. E eu coloquei tudo isso na balança, coloquei também a minha família, o tempo que eu estou tendo de qualidade com meus filhos é muito maior, na igreja, o meu tempo que eu estou podendo me dedicar aos legendários, por exemplo. Se eu tivesse cumprindo o expediente até hoje, eu tenho certeza que eu não teria ido na metade dos tops que eu já fui.
Então tudo isso eu coloquei na balança, tive o apoio da minha esposa, dos meus líderes, dos meus pastores. A gente colocou isso em oração e a decisão foi tomada Nessa nesse história sentido. toda, quando você conheceu o Vivi? Aí eu conheci a Vivi, eu era sargento fazia um ano. Foi em 2007. 2007. Numa missão ou não? Por acaso foi na dispensa que eu ganhei do retorno dessa missão do Papa, que eu contei aqui. Que a gente ficou lá mais de uma semana. Certo. Quando eu voltei, o nosso comandante falou assim, ó, vocês ficaram bastante tempo empenhados na missão e tal, deu tudo certo, graças a Deus. Podem ficar lá, foram 5 dias a gente teve. De Podem folga. ficar de folga 5 dias. Nessa folga eu fui para minha casa, na casa dos meus pais, em Minas. Aí chegando lá, por acaso eu fui visitar uma tia minha no trabalho dela, que era um depósito de material de construção, e por acaso a Vivi era filha Do proprietário. do proprietário. Aí lá a gente se conheceu e a partir daí começamos a namorar. Assentou o tijolinho. Começamos a namorar e deu certo. Graças a Deus. Tinha que ser mesmo. Boa. E desde então, você nunca foi namorador, exemplo. Não, não. Foi a namorada que você firmou e deu certo. Isso. A Vivi foi um presente, né? Porque eu já morava fora. A gente brinca que tinha tudo para dar errado. Porque a gente namorava à distância. E se ela quisesse aprontar, ela seria livre para isso. E se eu quisesse também, Também tinha seria. chance de dar muito ruim dos dois lados, sabe? Mas Deus abençoou que foi tudo correndo, caminhando no trilho certo. A gente nunca sofreu qualquer aquelas Crise. problemas, crises, essas coisas. A gente sempre foi bastante tranquilo. E ela também não é muito normal, né, para aceitar. Ela aceitou o desafio e saiu da casa dela também, né, da tranquilidade da família, e foi comigo lá para Lorena, em São Paulo. E aí, a partir daí, a gente cresceu e amadureceu muito mais. Boa. Porque não tinha família por perto, a gente só tinha um ou outro, né? E se aproximou, né? Foi, foi fundamental para a gente amadurecer como casal. Né? Nesse ponto que você me falou da transição sua de militar para uma vida de empreendedor, eu acho que essa é a análise que todos nós passamos na cabeça, exemplo da mudança de calendário que a gente está tendo. Do ano velho para o ano novo. Que não devia ser feito, né? A gente devia recalcular a rota normalmente de tempos em tempos. Mas essa época do ano é mais propícia para a gente utilizar esses recursos e então a gente pensar, pô, o que eu vou ser? Para onde eu estou indo? O que eu vou construir agora? Onde que eu vou estar daqui a 5 anos, daqui a um tempo? Né? Isso, então sim, quando você visualizou assim, como que eu vou servir as pessoas, como que eu vou servir meu trabalho, como que eu vou servir. E então essas são as perguntas bem chaves que você também veio buscando resposta após você ter tomar sua decisão. Você teve alguma confirmação? O que te levou a buscar essas respostas e você encontrar essas respostas, você tomar a decisão exata, saindo de um cara conservador para um cara que decidiu então arriscar. Empreender a gente sabe que são seus riscos. Tem, os riscos são altos. Então você decidiu arriscar, você decidiu sair de um perfil conservador para ir para um perfil arrojado. E aonde você buscou essas respostas? Como que você chegou até essas respostas? Como que você fez assim? Eu tenho para mim que a gente precisa estar sempre escutando a voz de Deus, né? E uma das formas, o meu primeiro sintoma que eu levo em consideração é o desconforto. Se eu estava lá no meu local de trabalho, eu tenho a consciência de que eu não sou uma pessoa ingrata. Eu tenho líderes que me dão suporte, aconselhando, orando junto comigo. Então, assim, eu
Eu tinha a consciência de que aquele trabalho era uma bênção, foi uma bênção na minha vida. O primeiro passo é aquela gratidão, né? A gente não pode sair de um lugar sendo ingrato por aquilo que a gente passou lá. Eu tinha essa gratidão, eu tenho ainda, mas eu senti esse desconforto. Então isso para mim era o primeiro um sintoma que batia na minha porta. Eu estava desconfortável com aquilo que eu estava fazendo, eu estava descontente naquele período. Então, a partir daí, a gente começa a ser incomodado, a orar e pedir a Deus uma direção. Conversar com os líderes e pedir também um apoio, um conselho. E eu e a Vivi, a gente entrou nesse propósito de oração, de pedir a Deus confirmação para não dar o passo maior que a perna, né? Como diz lá em Minas. Então a gente buscando isso e eu tenho eu conto com muita alegria, né, num culto que a gente sabe, aqueles cultos que você chega na igreja precisando dar a resposta e precisava dela hoje. Você chega, seu Deus, fala comigo, e precisava ser hoje. E a palavra rima, né? Para agora. A gente chegou no culto, passou o louvor. Quem é da comunidade das nações vai saber. Depois do louvor tem o profético. No profético, o pastor que subiu para fazer esse profético, ele começou a falar e foi falando. E nas palavras dele, parecia que ele estava apontando o dedo só para nós lá na igreja. E a palavra era mais ou menos assim: é sim e amém. Deus está falando para você hoje, vai logo, é sim e amém. Aí ela olhou para mim assim, eu olhei para ela. Você tá entendendo a mesma coisa? Tô. Então, fechou. Era a palavra que eu tava precisando, entendeu? A confirmação, né? Foi a confirmação. Assim. Aí no dia seguinte, isso foi no domingo, se não me engano. Na segunda-feira eu cheguei no quartel e já falei com o meu chefe: ó, chefe, eu preciso, quero pedir demissão e tal. E a partir daí desencadeou todo o processo até a minha saída, que demorou aí mais um ano por causa da licença. E ele também foi usado por Deus para, de certa forma, me ajudar nessa transição, porque eu cheguei disposto a pedir a demissão definitiva. E às vezes poderia ter um arrependimento muito grande, né? Sim. Aí ele falou: não, rapaz, deixa eu te falar e tal. Aí ele ajeitou lá um procedimento, mudou lá a forma de conduzir normalmente, tocado por Deus, eu acredito. E aí me concederam a licença não remunerada para eu fazer o teste, né? Aquele teste. E deu certo. No final do primeiro ano de licença, eu entrei com o requerimento da demissão definitiva. E você tinha convicção também que era aquilo, Tinha, né? eu já tinha, eu sabia que eu não ia voltar. É. Mas esse passo é como se você... É um degrau, né, de É um cada degrau, vez. Você fica E às mais vezes tranquilo. Deus sabe, às vezes foi ter uma segurança e cuidado com a esposa, né? Sim, De saber que é, teria uma opção às vezes, sim. teria uma chance Ela de também volta. estava muito decidida, às vezes até mais que eu, porque o sonho inicial era meu, né, do militarismo, mas ela, se dependesse dela, não, você já pode pedir para a demissão, porque a gente aqui vai segurar as pontas. E aí você já empreendia? Já, quando eu cheguei em Brasília, em 2016, foi uma história até engraçada, porque quando a gente chegou, a gente ainda não tinha filhos, né? Aí com pouco tempo, a Vivi engravidou. E ela era advogada também, e a partir daí surgiu a necessidade de... A gente conversando decidiu que precisava de empreender alguma coisa. Porque sendo advogada, ia ter que deixar a criança na creche, cidade grande, não ia compensar. Eu falei: então vamos arrumar um jeito de empreender. E foi aí que a gente começou essa caminhada do empreendimento.
E como foi? Vocês hoje investem em franquias, né? Uhum. Você tem uma franquia, algumas unidades de franquia. E na verdade, assim, como foi a escolha? Como que você surgiu e falou assim, cara, eu vou investir em franquia e não um negócio próprio. Eu prefiro a franquia. Quais foram as vantagens que você viu assim, que você falou, cara, eu vou buscar a franquia por isso, por isso, por isso. Você estudou o mercado, foi alguém que te indicou, ou como que aconteceu tudo isso? Inicialmente, eu acredito que é a busca de todo mundo que está saindo do conservadorismo para ir para um negócio mais liberal, do perfil conservador para mais Arrojado? arrojado, ele procura alguma coisa que tem menos chances de dar errado. Então a gente raciocinou com franquias. Aí nessa procura por franquias que a gente foi selecionar o que seria legal de ter ou não. A gente também não tinha muita experiência nesse tipo de pesquisa, a gente começou a conversar e tal, e aí surgiu essa que nós escolhemos. A franquia atende bem, ela é uma marca consolidada, como é que funciona, e Deus foi abrindo também as portas para a gente. A primeira loja foi um achado, que a pessoa que estava querendo vender, ela estava desacreditada, né, digamos assim, do Do local, do mercado? mercado e tal. E a gente chegou e pouco tempo depois aquilo lá deu uma explosão de vendas e Deus abençoou e a partir daí a gente foi. Comprou na baixa e após vocês assumirem, vocês acreditou na baixa então? A gente acreditou, a gente acreditou. Mas foi Deus que nos guiou para aquele Isso, lugar, sabe? correto. Porque a gente tinha pouco tempo de Brasília, a gente não conhecia bem a região. Entendi. Era uma região que estava em obras há muito tempo. Então não Então sabia se ia o continuar a pessoal obra. estava sofrendo há um bom tempo com aquela coisa de Não acaba asfalto, não nunca. asfalto, não acaba nunca e tal. E essa pessoa lá que era dona dessa loja, ela já estava cansada disso. E Loja suja, loja não para a arrumar. poeira espanando o tempo todo, produto, o dia inteiro lá e tal. Mas com pouco tempo que a gente pegou, o governo veio e fez a obra Rodou. e encerrou a obra. Coisa que parecia que você tinha informação privilegiada. Parecia. Mas era a bênção, né, de Deus. A informação ele tinha, né? Não, ele sabia. Ele só quis entregar para a pessoa Isso. que já estava com o coração nele, às É, vezes, né? é. E essa foi uma bênção. Porque a gente não conhecia a região. Foi- Hoje a gente sabe que para quem é o investidor profissional, sabe tudo de mercado, ele nos chamaria de irresponsável, entendeu? Por ter feito esse negócio. Mas era a bênção de Deus e às vezes Deus precisa da nossa ignorância para nos abençoar. Se a gente sabe demais, a gente não faria algumas loucuras, digamos assim, né? E Que ele tá com a mão estendida. me Né? conta um pouquinho como que foi seus desafios com o negócio. Você entrou, não tinha empreendido ainda. Então aí é desafio atrás de desafio. Me conta esses desafios e como superou esses desafios. Os É, principais, pelo menos, né? é alguns desafios, assim, veio a pandemia pouco depois. A pandemia foi um desafio assim que a gente venceu, graças a Deus. A primeira coisa que nós fizemos foi desligar qualquer televisão, né? Porque a televisão só tinha notícia ruim. Chamamos as colaboradoras e falamos, a gente não vai fechar 100%. A gente não tem essa opção de fechar 100%. E existia na lei lá local uma brecha que podia vender no iFood, delivery e tal. E nós partimos para esse caminho. E numa época que estava muita gente, inclusive outros franqueados, fecharam a loja, dispensaram funcionários e ficaram num prejuízo imenso. Nessa época, a gente vendeu tanto que eu consegui quitar a segunda loja. No final ali, o comércio foi fechado em março,
quando a gente estava com o Então, estoque onde cheio, muita gente estava decrescendo, você estava em ascensão. aí a gente quitou a segunda loja. Estava em ascensão no Porque negócio. antes de estourar a pandemia, eu já tinha feito o compromisso da segunda loja. Certo. A gente comprou ela parcelada. E aí quando bateu a pandemia, nós não paramos e o resultado foi muito positivo, porque a gente vendia, as pessoas nos procuravam para comprar e eu peguei produtos de outros franqueados e vendia na minha loja. Porque o estoque já não era suficiente. Não foi suficiente. Aí a fábrica deu uma cortada, né, com medo e tal, Uhum. foi bastante prudente. Mas eu tinha gente para comprar, então, e tinha alguns que estavam com a loja fechada, por exemplo. Que era Shopping loja não. de shopping. Shopping. Ajudei muitos amigos. Eu fazia várias viagens de produto e vendia na minha loja. E foi com isso aí que a gente quitou a segunda loja. Boa. Esse foi até hoje foi um dos maiores desafios, assim, né? Foi geral, mas a gente passou bem no início e Deus abençoou que Foi crescimento. foi, o mal veio para bem. Acabou vindo Para um crescimento, para um crescimento. uma expansão de vocês. E assim, todo mundo tem uma história antes de subir uma montanha, né? Ninguém chega no pé da montanha do nada. Ninguém nasce no pé da montanha. Obviamente que tem uns que enfrentam dificuldade desde do dia que nasce. Só que todo mundo que chega ali, ele chega com história a ser contada. E ele sai com história digna de ser contada. O fato de você participar, o que a montanha trouxe para você, qual que foi a chave que foi virada ali, o que foi entregue para você, a primeira vez que você subiu, qual foi a impressão sua, me conta um pouco da sua experiência subindo na montanha. Eu demorei um pouco para virar a chave lá, eu confesso que, acho que a maioria, né? Por causa do meu histórico militar e tal, eu fui com uma certa mentalidade, como se fosse um dos treinamentos que eu já tinha participado. E aí o processo foi evoluindo lá e tal. Chegou uma hora que eu realmente virei a chave e entendi que tinha um, um algo diferente, que na verdade era a presença de Deus ali no meio ali do top, as palavras foram tocando e tal. Então a minha experiência lá, apesar de ter, na minha opinião, ter retardado um pouco para virar essa chave, mas ela foi impactante. Eu voltei para casa e uma semana depois, quando eu contava para alguém alguma coisa algum testemunho que tinha acontecido lá, eu ainda chorava de emoção. Boa. Então, te impactou realmente? Impactou. E é lógico, apesar da gente ter nascido na igreja e tal, a gente sempre tem coisas para consertar. E lá eu tive várias palavras que me impactaram. Mas o que mais me motiva a voltar, a participar, a estar ativo no movimento, é quando eu ouço os testemunhos que são gerados lá. Isso aí é o meu combustível total. Isso, e assim, ó, é uma leva, né? É uma leva de gente que é muita história digna de ser contada. Às vezes a gente fica num mundo assim, que eu digo fechado, restrito e tal, os nossos amigos, às vezes tá todo mundo bem e tal, na igreja. Mas quando você chega lá, vê alguns homens lá com algumas histórias, você fala assim, meu Deus, como assim esse cara vive desse jeito? Não, Então, e mais, né? A gente conversando aqui agora, acho que o mais indicado para ir pro Legendários seria aquele cara que não tem esperança no mundo. Que ele já perdeu a esperança. Tipo assim, o mundo não vai se tornar um mundo melhor amanhã. não, normalmente, cara, quem chega lá, chega muita gente lá que realmente é a última esperança. Ou o cara já tentou se matar, ou o cara Tá tá, preso em algo, né? tá preso em algum vício, ou o cara tá com o casamento acabado. Então, realmente,
muitas pessoas que chegam lá estão no fim da linha de alguma área da vida. Seja da própria vida, seja da vida com a família, com filhos, com os pais. Muita gente chega lá no fim da linha. E quando você vê o cara dando testemunho de que aquilo ali mudou, isso aí vira combustível. Não tem como a gente olhar e ficar indiferente com os próximos tops, com o movimento em si, entendeu? Hoje você faz parte de uma coordenação. Você é coordenador de uma área específica nossa que a gente denomina de área. A gente fala coordenador de segurança. Uhum. A nomenclatura, às vezes a pessoa gera por é uma nomenclatura nossa, na verdade, Uhum. é própria. Às vezes não é condizente com a função que você executa também. Que executa diversos tipos de funções ali, aquela coordenação sua. E aí você executando essa coordenação sua de segurança, cara, você não está somente à frente de homens, que são legendários, mas à frente dos futuros legendários, aqueles que estão subindo a primeira vez para se formar, para conquistar a sua fase e então se tornarem legendários. E aí, nesse período que você está indo para lá, você está à frente desses homens, são desafios diferentes, né? São. É você comandar um time já de legendários e você instruir homens que estão conquistando a farda pela primeira vez. E aí, como que você me fala assim, ó, do pós-montanha, a continuidade do trabalho com o legendário? Porque esse é o seu grande desafio em cada top. Sim, sim. Se conectar com esse cara e fazer ele continuar cumprindo o propósito. Isso. E aí, como que você me fala assim, como que você vê esse cara, como que ele se porta hoje no top, quais são os vícios, ele enxerga o top como um ponto de partida, ele deve ter uma continuidade ou ele não precisa dessa continuidade, ele já está um cara pronto para transformar a sociedade? É necessário haver uma continuidade. Igual a qualquer curso, qualquer treinamento, se a pessoa termina na sexta, na segunda-feira não faz nada, na terça não faz nada, na quarta não faz nada, na outra semana pode ser que ela já tenha perdido alguma coisa do conhecimento que ela adquiriu semana passada. É lógico que tem a parte espiritual, o top ele é espiritual, o senderista ele recebe uma carga de informação, de prédicas e de orações e todo o processo que ele passa lá é impactante para ele, mas ele precisa continuar conectado com a manada, que a gente chama. Ele precisa fazer o curso de certificação para ele servir e ele precisa continuar servindo e andando com quem está no mesmo propósito. O camarada que chega lá, que ele foi para a montanha e o que está fazendo a vida dele virar uma desgraça são os amigos antigos. Se ele volta da montanha e vai para os braços desses antigos amigos, a vida dele não vai mudar, infelizmente. Porque ele sozinho não vai conseguir vencer as guerras que ele tinha. Se ele volta da montanha e se o problema dele eram os amigos, e a partir de então ele adquire um novo círculo de amizade, que são os próprios legendários, que são que é a igreja onde ele vai servir, que são os líderes espirituais dele. Esse cara, sim, ele vai continuar no processo de transformação. Essa continuidade ela é extremamente necessária. E quando o então legendário dá o nome para servir, se envolve nos tops, ele vai lá servir, ele normalmente ele assiste as prédicas todas de novo. Ele percebe agora a transformação dos outros senderistas. E ele acaba ouvindo as prédicas e não tenha dúvida, a palavra vai continuar falando com ele. Então ele é reabastecido e volta de lá mais cheio ainda. Então quando esse legendário tem essa reciclagem, digamos assim, eu costumo brincar que ele recebe os outros 50%. Que na primeira vez que ele foi, ele carregava alguns problemas, algumas dúvidas,
ficava querendo saber o que ia acontecer. Então ele às vezes perde o cansaço, alguma coisa do tipo, ele se perde. Mas quando ele vai como legendário, servindo e tendo a oportunidade de assistir de novo, de orar de novo, de caminhar de novo, aí ele recebe mais um pouco e ele vai se enchendo e volta com a mesma vontade de mudança de vida, e a gente vai caminhando até chegar à estatura de um homem perfeito. É um realinhamento, né? Vai reciclando, É vai uma realinhando. voz de direcionamento, né? É a mesma coisa quando você está no Waze, Isso. às vezes você precisa de uma voz redirecionar quando você está com um Quando ele desvio, né? sobe de novo, ele sempre recalcula uma rota. É recalculando, você sempre É. está fortalecendo o recálculo daquilo ali, né? Sempre tem uma rota para a gente recalcular. Boa, boa. E assim, eu acredito que essa jornada, a pessoa que fora, às vezes ela não sabe aonde buscar. E às vezes até sabe, mas às vezes busca na informação errada. Às vezes busca onde não devia buscar também aquele direcionamento, aquela atenção. Então, basicamente, ele também tem que ter o discernimento aonde buscar o direcionamento. Sim. É a função de pescoço, né? O pescoço para onde que ele vira é que vai te dar a direção. Então a gente precisa estar atento aonde está virado o nosso pescoço, para onde que a gente vai voltar o nosso pescoço, para a gente marcar um direcionamento quando está aqui fora. Sim. E assim, a vida te trouxe muitos ensinamentos, né? E quando você tem um grupo que você compartilha esses ensinamentos, você está remindo o tempo, né? Eu gosto que o pastor Dito fala, que ele fala o seguinte, ó, conselhos é crescimento sem dor. Porque a pessoa já teve a dor para aprender aquilo. Quando você vai pelos conselhos dela, você realmente, o que você me fala do poder dos conselhos? Assim, ó, atenção, eu vejo o seu cuidado muito e eu tenho alegria de cada vez mais, cada top, eu estar indicando amigos a estarem na sua equipe. A gente por ter liberdade, assim, e a gente quer quem? A gente quer o lado mais confiável. Você sempre quer um amigo numa equipe que você confia no coordenador, né? Isso. Então sempre tem aquelas equipes que são mais requisitadas. A sua é uma. E por ser muito requisitada, a gente busca. Ô Chesney, eu quero que você zela desse menino aqui. É justamente para manter aqueles outros 50%, né? Ele Exatamente. subiu, precisa continuar. Então a Você gente vai vai caminhando esse ajustando, né? pessoal. E eu vejo você dar muito conselho. Exemplo disso é o cuidado que você tem com o Daniel, né? Te vi, às vezes, parando, conversando com ele. Ó, pode melhorar assim. Diversos momentos você já chegou em mim e falou assim, não, fala para ele que ele precisa ajustar às vezes isso, isso e isso. Porque às vezes você não tem intimidade com o cara. E como foi eu pedir, às vezes a gente tá um para ajudar o outro, né? Uhum. O legal de tudo isso é que uns ajudam os outros, né? A gente cresce junto, se equipa junto. Você falando aí me lembrou de uma ideia, é o seguinte, que na montanha tem muita gente que se confunde com aquela coisa do não, tem que ir lá para realmente tem que sofrer, tem que não sei o quê. E é um pensamento muito errado, e que muitas pessoas têm, inclusive legendários. Porque tudo que acontece lá são ensinamentos, mas eles precisam ser em amor. Você percebe que o processo é dolorido, mas ele precisa ser em amor. Então, às vezes a gente vê alguém já é legendário subindo ali pela primeira vez servindo, ele ainda está com alguma conduta que está na fase de transformação. Tem coisas que não saem da noite para o dia de um hábito, de um costume, um vício. E essa pessoa continua sendo recalculada a rota dela ali, mas em amor. Precisa acontecer em amor. Porque senão a gente perde o nosso lema, que é amor, honra e unidade. O novo nível de amor é esse. Quando a gente fala novo nível de amor, eu acredito que essa conduta faz parte disso. Você entender que os legendários, os homens, são seres humanos normais e que eles precisam, nós todos precisamos continuar nesse aperfeiçoamento, nessa procura
por sermos melhores todos os dias. E quando chega alguém lá para mim, por exemplo, na minha coordenação, que eu vejo que é alguma... Preciso dar um toque, alguma coisa, eu fico feliz em ajudar, tanto quanto o senderista que está subindo a primeira vez. Porque sinceramente, eu fui tomado por esse sentimento de amor mesmo, sabe? Porque é um pai de família, é uma pessoa, tem uma família lá esperando ele melhor ainda. Ainda que ele já seja legendário. A família espera quando a gente volta que a gente tenha recebido mais um pouquinho da dose. E a nossa missão é entregar aqueles homens para suas famílias. Sim. Então, Todo mundo que sobe... E eu tenho para mim que não é só o senderista, não. Os que É sobem servindo também. Total, a nossa missão é igual. Você quer entregar, vamos falar, sua equipe tem 30, 70 pessoas, você quer que entregue aí 70 homens, as suas famílias originais, homens melhores. Sim. Então aí a sua dedicação, a sua atenção, o seu olho tem que estar correndo. Por quê? Porque você tem que indicar as falhas também. Só que 72 horas é muito pouco também para isso. Então acho que a gente precisa o quê? Ter esse acontecimento. E alguns eu faço questão, dependendo da pessoa, que eu já conheço o perfil, alguma coisa assim, alguns eu faço questão de que ele vá, por exemplo, numa função que ele consiga acompanhar as pregações, acompanhar o processo. Porque tem alguns que às vezes eu olho na lista e falo assim, esse aqui seria bom se ele ouvisse mais uma vez, porque ele já foi na última, ele subiu na última, então agora ele vai servir a primeira vez, ele vai receber mais um pouquinho lá, é importante para ele Ser intencional, ouvir né? mais uma vez. Ser intencional. Eu sou intencional com alguns. Boa. Que eu percebo esse tipo de... E a intencionalidade é o que leva ao resultado melhor. Isso. Aí quando ele volta, ele fala, rapaz, obrigado, você me deixou lá. Você me deixou naquela função que, olha, eu fui transformado. Assim, nós temos um amigo em comum que a gente sempre viu um potencial dele estar servindo em uma área lá. Só que de cara ele não foi para essa área. Uhum. A gente colocou ele na sua equipe. E hoje ele gosta tanto que ele tem... Ele falou, cara, eu acho que eu não vou para aquela outra área, não. Eu acho que eu vou ficar aqui. Eu falei, não, cara, aí não é... Te formei para outra área. Não é essa, tô te preparando. É o ponto de partida, não é aí ali de chegada, não. É assim mesmo. Então, assim, o cara às vezes se conecta tanto, gosta tanto da engenharia que... cara, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. E eu falo com eles, ó, pessoal, a nossa função é de muita responsabilidade. Mas o nosso trabalho não precisa ser pesado. Eu faço questão que o nosso desenrolar lá, nosso processo seja leve. Eu falo uma vez só o que tem que ser feito e o negócio roda, entendeu? Tenho excelentes subcoordenadores lá, trabalhando comigo, e tem rodado. Desse meu jeito, nunca precisei ficar com qualquer conduta mais ríspida com o pessoal, mas funciona assim. A gente tem uma forma tranquila de agir e o pessoal acaba se sentindo à vontade, né? A gente conversando aqui e eu vou formatar um projeto, vou depois te apresentar, e aí você vai ver se você define ou não aceitar esse desafio. A gente tem uma função e um novo nível de servir. Por quê? Porque um novo nível de servir? Porque para a gente ter um novo nível de amor, de unidade, a gente precisa ter um novo nível de servir também. Sim. Porque não adianta você buscar um novo nível de amor, de honra e de unidade, sendo que você faz as mesmas coisas. A gente tem que crescer um novo nível então, de serviço também. De prestação de serviço, de poder dar suporte, de suportar as pessoas a um nível maior. Então acredito que a gente tem que fazer isso. Então vou formatar um projetinho, depois te apresento. Se você se sentir confortável para a gente então dar continuidade e tá mais intenso nessa transformação de homens e obviamente fazendo a transformação nossa e daqueles que estão ao nosso redor. Sim, a gente se desenvolve muito, né? Quando a gente está em qualquer projeto assim que nos obriga a passar alguma informação, algum conceito, experiência.
Isso nos faz a gente se esticar, né? E Deus, ele é assim, né? Ele não pega aquele que é pronto. Ele gosta de trabalhar o processo. É. Então, em vez de a gente falar assim que a gente está pronto, não, a gente está em fase em andamento, né? A gente está sendo processado ainda. Desculpe o transtorno, estamos Estamos em em obras. obras. Então, acho que é interessante isso, né? Então, esse convite, eu acho que a gente deve formatar. Eu vou te apresentar esse projeto certinho. E através desse projeto a gente pode ver se a gente consegue evoluir para um projeto e pôr em execução. Eu acho que a Vai gente ser está no uma tempo honra. certo, está no lugar certo, com as ferramentas certas e com as pessoas certas. Vai ser uma honra. Pode... Para pensar algo grande e executar algo grande. E eu acho sim, com a força que está em todo o movimento, toda a missão, Deus tem pressa no que ele está fazendo. E isso acaba fazendo parte daquela continuidade que a gente já falou aqui. Né? A continuidade do processo de transformação que acontece no tópico, essa continuidade vai acontecer na próxima vez que o Legendário sobe servindo, vai acontecer em mentorias, em acompanhamento espiritual, em oração, em jejum, discipulado. Essa continuidade, ela é assim mesmo, é uma busca, né? O John Maxwell fala que o topo da montanha não é conquistado por acaso. Tem que ser intencional. Boa. Também concordo. Acho que é isso mesmo que a gente tem que buscar. E aí eu queria te perguntar se você pudesse me definir quem é o Chesley de hoje. Quem que você me definiria? O Chesley pós-montanha. Rapaz, desde que eu fui para a CN, para a Comunidade das Nações, eu já brinco que eu tenho reaprendido a ser cristão, né? Porque o Bispo JB, ele nos estica muito. A gente tem o discipulador, que é o pastor Felipe Ottoni, que também é uma bênção na minha vida. Mas quando eu voltei da montanha, o Chesley que voltou de lá, voltou realmente transformado no sentido de querer fazer com que isso chegue a outros homens. Eu fui extremamente impactado nesse sentido, de que outros homens precisam experimentar essa experiência. Eu fui mas muito mesmo impactado nisso. É o que eu falei com você no início. Os testemunhos, eles são para mim eu sou muito movido pelo sentido daquilo que eu estou fazendo. Faz sentido. Eu estou fazendo isso por quê? Eu faço essa pergunta direto. E se eu começo a fazer alguma coisa que não tem sentido, aquilo ali pode ter certeza que eu vou ficar desmotivado. Mas quando eu voltei da montanha, eu percebi esse sentido. Né? Estou fazendo isso por quê? Aí quando a gente ouve os testemunhos de alguém que estava separado, alguém que estava viciado e foi liberto, alguém que tentou se matar e saiu de lá com vontade de viver, de cuidar da família, de ser melhor nos negócios, na igreja. Então isso aí vem transformando o Chesley que desceu da montanha, porque a minha vontade agora é fazer com que outras pessoas recebam também essa experiência. Boa. E eu acho que sim, a gente tem que buscar isso mesmo. Para a gente se envolver, nem sempre a gente vai conseguir levar tudo que a gente quer executar. Mas se a gente se envolver só com aquilo que faz sentido para a gente, às vezes aquilo é porque está no coração de Deus. Já nasceu no coração de Deus, está dentro do seu propósito e aí está fazendo sentido. Mas tem muitas vezes que a gente muda o que a gente está fazendo por algo que não faz sentido para a gente. E simplesmente para quê? Para você chegar no resultado que é esperado. Às vezes nem faz sentido. Se você fizer essa pergunta, né? Faz sentido para mim? Não faz sentido, mas você continua fazendo. Isso a gente pode falar em amizades, relacionamentos, atitudes, em questões que você sempre busca uma melhoria ou busca uma transformação. Você sempre está buscando isso e às vezes a gente deveria fazer essa pergunta. A gente precisa reconhecer também o que é o processo, né? O processo nem sempre faz sentido. O processo ele tem curvas, né? Correto. Ele
Deus nos conduz algumas vezes no meio do caminho, algumas curvas que a gente não consegue enxergar o sentido, mas aí entra outra questão que é a percepção de que a gente está na mão de Deus, que Ele está guiando o caminho. É o discernimento e Mas a confiança, né? o sentimento final, do objetivo final, ele não sai da mente. Talvez um ponto no caminho não faça sentido, mas o objetivo final faz. Às vezes o meio da jornada, né? Isso, Mas a voz que te deu lá atrás faz sentido. isso. Exemplo, a voz que te falou num culto de domingo fez sentido às vezes para você pedir a licença. Sim. As dificuldades, se você fosse focar na dificuldade, não faz sentido. Elas teriam me feito questionar, assim, será que foi mesmo? Isso. E aí a gente repara o seguinte, se a gente tiver a visão nossa voltada para o propósito, para o ponto de partida ou para o ponto de chegada, o nosso destino, faz sentido as coisas. Aí Esse sim. sentido tem que ser feito baseado da onde você saiu, quem te direcionou e para onde você está indo. Pra onde você tá indo? A voz soa mais forte, né? Isso, no meio Isso do está caminho, acontecendo, mas o objetivo está claro. no meio do Então, caminho não faz sentido. isso. Às vezes o sentido vai se perder, às vezes por conta que seu olho pode estar voltado para a dificuldade. Tem que estar olhando no lugar certo. No destino, né? Então, sim, o sentido vai fazer se você olhar para o lugar correto. O foco tem que estar no alvo. Não tem. Porque se você olhar para a dificuldade, muito difícil fazer sentido. Quem faz sentido passar dificuldade? Não, é igual. É autoproteção, né? Você falar que Deus me falou para ser empreendedor, beleza. Mas faz parte do pacote os desafios. Problemas, dificuldade com o funcionário, com capital de giro, com fornecedor. Isso tudo está dentro do pacote. Mas o foco, o alvo, é ser um empreendedor de sucesso. E Deus está nos conduzindo para isso e a fé tem que ser essa. O problema foi feito para ser resolvido, então bora resolver. É isso. Também vejo muito isso e assim, eu acredito muito naquilo que a gente ouve muito também através do Bispo JV, que ele fala, ou você faz parte da solução do problema ou você faz parte do problema. Do problema. E se você viu o problma, ele é seu. Ele é seu. Ele fala a gente, isso também. E a gente escuta muito isso, né? É. O que é isso aqui? É seu. Quem é isso aqui? Agora é seu. Agora é seu. Então a gente ouve muito essa frase também, né? Então, assim, eu acredito que você é a resposta daquilo que você critica, né? Isso. Então, se você critica, às vezes, uma fase de homens, dos homens como estão vivendo, você é a resposta, então, daquela fase de transformação daqueles homens naquela esfera. Isso. Então, acho que acredito muito nisso. E eu quero te agradecer, quero te honrar. Não é à toa que eu te chamo de compadre. Por quê? Porque isso aqui é uma mesa que eu estou sentado com um familiar meu. Uma honra minha, honra minha. A gente já é família antes do Legendário. E aí, quando vem Legendário, só se fortalece isso. Isso. Então, assim, não são todas as pessoas que sentam nessa mesa que eu tenho um sentimento que eu tenho por você. Mas por quê? Porque a gente de casa, a gente é de cozinha, né? A gente é daquela companhia de estar em casa, estar nas dificuldades, estar nas alegrias e estar buscando proporcionar momentos bons para as nossas famílias. E as esposas se dão bem, as crianças se dão bem. Graças a Deus. Então, sim, a gente se torna, toda vez que a gente está junto, está confortável. Por quê? Porque todos estão num ambiente de conforto, de unidade. Então, acho que também viver um novo nível de unidade, você tem que buscar pessoas que dão liga, né? Sim. Como que você vai ter um novo nível de unidade se você não senta com a pessoa que dá liga? Se o assunto não bate, Se o assunto não bate, se a fé é diferente. Se as mulheres não combinam, não tem jeito, cara. Se os meninos não dão jeito. Então, assim, o novo nível de unidade fica mais leve quando Sim, você se conecta com pessoas que têm o mesmo propósito, têm os mesmos valores, os mesmos princípios e se conectam. A gente se conecta de coração. É isso mesmo. Então, quero te agradecer, Obrigadão. a casa é sua, eu estou aqui para te servir, você sabe disso. Então, estou aqui para fazer tudo que for necessário, para abraçar seus projetos, para a gente fazer o que que o outro tenha maior musculatura. Às vezes a gente pergunta, estica de um lado, estica do outro, dá ideia para um, dá ideia para outro. Eu, quando estou com você, também aprendo muito. O carinho que você tem pela família, pelas crianças é enorme. Eu só tenho que te agradecer. Obrigado por ser você, essa pessoa.
E de coração, a casa é sua aqui, eu tô pronto para te servir, sim. É uma honra, obrigado, viu? Satisfação, meu mano. Deus Obrigado abençoe por você esse também. tempo e que as pessoas possam estar aprendendo um pouquinho com essa conversa aí. E se quiser saber mais um pouquinho, tem que ir pro Legendários, tem que estar junto com o Chesley aí. Você é um cara também bem acessível, né, Chesley? Não, eu tô tranquilo para quem quiser entrar em contato, conversar, bater um papo, perguntar sobre Legendários. Se já for legendário, quiser também saber mais como é servir, eu estou à disposição. E para oração também, se for a necessidade, a gente também está à disposição É isso aí. para o apoio do que for necessário. Né? É isso aí. Eu sei que você é uma pessoa que as pessoas, se tiverem você amizade sua, eles podem contar. Pode contar. Você é um cara de estar extremamente. Eu já vi você, às vezes, ter uma pessoa de falar assim, cara, aquele cara ali, se for para me buscar fazer negócio, eu não faço. Mas se ele precisar de mim como amigo, eu tô pronto. Então você tem essa separação bem também na sua mente, mas a sua atenção de amizade, você sempre está disposto a estar com ela, com aquela pessoa. Então Dar é a vida isso. pelos amigos, né? E isso aí é um ensinamento para mim. É um ensinamento. Porque às vezes a gente tem que estar sempre focando no relacionamento mesmo. Sempre estar junto com as pessoas, buscando um relacionamento, buscando o bem-estar das pessoas. Só não pode andar sozinho. É. Quem anda sozinho é presa fácil. Então a gente precisa estar sempre acompanhado, alguém guardando as nossas costas. E Legendário não anda só, né? Legendário não anda só. E esse é um princípio muito importante. E eu tenho aprendido cada vez mais. Eu já tive a tendência de andar sozinho. Então, mas eu aprendi e tenho praticado muito isso. E tenho sido muito feliz com esse conceito de não andar sozinho. Boa. Isso é muito importante. Boa. Obrigado, viu, pela oportunidade. Não, que isso. É uma honra ser seu amigo. Estar aqui com você é ímpar. A casa é sua. Você já tem seu quarto. Tô sentindo em casa mesmo. Mas é isso então. Obrigado, viu, mamãe? Valeu, mano. Satisfação demais. Te agradeço. Deus abençoe, tá? Amém. Tchau, tchau.